A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. E hoje nós vamos fazer um breve comentário a respeito desta obra aqui, Homens Violentos e as Mulheres que os Amam, do autor Paul Hagstone. Muito bem, aqui nós vamos ter, de uma forma muito didática, a apresentação do tema sobre a violência no lar, o ciclo da violência doméstica. Muito bem, aqui o autor ele vai trazer gráficos, estudos, depoimentos, tá? Então é uma obra bem completa, inclusive ela é indispensável para todos os departamentos da igreja. Tudo começa com o seu próprio testemunho, tá? Então o autor ele vai se apresentar para nós como um abusador. Então ele foi casado durante 16 anos com a sua esposa, e durante 16 anos ele abusou da esposa. Então ele era um marido agressivo, abusador, né? O autor sempre vai usar a palavra abuso. E a pergunta que ele faz: o ciclo da violência pode ser quebrado? Existe uma forma de se acabar com a violência no lar? Sim, tá? O autor ele dá essa esperança, inclusive ele faz que o comportamento abusivo, violento, é mutável. Mas exige primeiramente a vontade de mudar, o arrependimento sincero e a busca pela ajuda profissional. Muito bem. O autor aqui ele vai contar como foi sua infância, como foi sua adolescência. Inclusive, ele teve um problema de abuso na adolescência. E foi nesse período que ele vai nos relatar que desenvolveu a dupla personalidade. Isso quer dizer o quê? É uma das características dos abusadores, inclusive, que ele vai nos relatar aqui, entre inúmeras, tem a da dupla personalidade. Tá? Quem já assistiu aquele filme O Médico e o Monstro? É aquela síndrome, tá? É aquela situação. Em inglês tem um nome que é Jekyll and Hyde. Então seria Jekyll and Hyde. É o nome dessa síndrome estudada pela psicologia. E o autor deixa muito claro que o abusador ele tem consciência plena do que ele está fazendo. Então ele sabe manipular muito bem essas duas personalidades contra a sua vítima. Tanto que é muito comum quando a gente vê uma reportagem sobre algum feminicídio, contra a lesão corporal, a violência contra a mulher, quase sempre a gente pode observar que na notícia vem escrito assim, sobre o agressor, que ele era uma pessoa social, extrovertido, ou era calmo, né, diante das pessoas ao redor. Mas no lar, ele era violento, ele era uma outra pessoa totalmente diferente. Isso é a dupla personalidade. E o autor desenvolveu isso após ter tido esse assédio. Então ele vai contar tudo de forma bem detalhada para nós. E tem uma frase, inclusive, a respeito dessa questão da dupla personalidade que é chocante. Ele fala assim a respeito das agressões que ele fazia contra a esposa, inclusive. Olha o que ele fazia. Eu a agredia e meia hora mais tarde estava atrás do púlpito pregando. Aí ele faz uma pergunta: onde estamos no corpo de Cristo quando mulheres machucadas vêm nos pedir ajuda? Então, a gente vê essa dupla personalidade no agressor. Então, ele tinha consciência plena do que ele tinha acabado de fazer. Muito bem. Seguindo-se no livro, a gente vai ver, ele vai nos apresentar pelo menos 20 tipos de abuso. Tá? Então, é muito comum nós nos lembrarmos do abuso físico.
Mas como eu disse, ele vai apresentar pelo menos 20 tipos de abuso. Então temos lá o abuso financeiro, abuso econômico, perseguição, isolamento. Ele usa as crianças contra a vítima, então seria uma alienação parental. Tem o abuso de responsabilidade. Então, na maioria das vezes, o autor vai dizer que a própria vítima, ela não entende que está sendo abusada. Por quê? Porque ela não conhece os tipos de abuso. E, a princípio, elas pensam que isso é algo isolado. Aconteceu só naquele momento e pronto. E não. É aí que ele vai crescendo. Cada vez mais o abuso vai se tornando mais corriqueiro. Então, vai fazendo parte das várias agressões que ela vai sofrer. Então, tem a emocional, né, tem a física. Temos a questão também que o abusador ele sempre vai mostrar para a vítima que ela é a culpada. Ele quer demonstrar todo o tempo que ele tem controle e poder sobre a vida dela. Tá? Depois a gente vai ter ele vai nos apresentar algumas características do abusador e vai nos apresentar características das crianças que sofrem o abuso e que presenciam esse tipo de relacionamento no lar abusivo contra a sua mãe. Então, ele vai mostrar algumas consequências que as crianças vão sofrer. Então, aqui na página 56 está escrito assim, ó, características comuns de crianças que vivem em lares violentos. São várias características, mas entre elas tem o baixo rendimento escolar, baixa autoestima, tá? Essa criança vai desenvolver distúrbios alimentares, vai desenvolver a depressão, né? Vai acabar tendo depressão decorrente ao nível altíssimo de estresse que ela vai ter diante desse lar violento. Ela vai ter uma tendência maior ao isolamento, vai ser uma criança que vai querer ficar mais isolada, uma criança mais triste, tá? E muitas outras características. Então, quando a gente fala da violência no lar, a gente está falando de uma violência também contra a família como um todo. Primeiramente contra a vítima e contra toda a sua família, porque todos são atingidos. Então, o autor sempre pergunta, será que tem como quebrar esse ciclo de violência? Quais são as consequências da violência na infância? Como é que ela vai refletir na vida adulta? Então, no caso dele, ele sofreu um abuso. Ele tentou pedir ajuda para a mãe, mas ele inclusive vai dizer aqui que era uma família muito conservadora e que não falava sobre esses assuntos. Então, ele foi, digamos que, ignorado. A mesma coisa acontece com as vítimas da violência no lar. Elas são ignoradas. Vai ter, entre alguns testemunhos, tem inclusive, de um pastor, que ele foi fazer um trabalho de aconselhamento. Então, uma irmã o procurou e explicou o que estava se passando. Muito bem. O que ele fez? Ele mesmo diz aqui que, na ignorância dele, ele não queria aceitar que um diácono dele estava envolvido em violência no lar. Então, ele aconselhou a irmã, volte para casa, vai estar tudo bem, vai estar tudo resolvido. Como se fosse impressão dela o que ela estava sofrendo. Então, na verdade, ela estava pedindo um pedido de ajuda, de socorro, mas ele não entendeu o pedido de socorro e ignorou. Inclusive, ele fala isso. Ele reencontra essa irmã alguns dias depois, só que ele reencontra ela numa cama de hospital com algumas costelas quebradas, com vários hematomas pelo corpo, num leito de hospital, imobilizada, porque o esposo tinha arremessado ela do segundo andar. E naquela hora ele mesmo disse que não tinha coragem de olhar para o rosto dela. Então, a partir dali é que ele decide, então, se interessar mais pelo assunto e tentar ajudar essas vítimas. Então, o autor vai falar que existe essa dificuldade de entender que a mulher precisa de ajuda
e de como socorrer essa mulher também. Vai dizer que precisamos sempre entender qual é a importância da informação. Então eu pergunto para você sabe como socorrer a sua amiga que está em situação de risco, que está sofrendo violência no lar, como conduzi-la, quais são os órgãos que ela deve procurar, qual é a assistência que ela tem direito, né? Assistência social, assistência jurídica, enfim, tudo isso faz parte da educação. O autor, numa dos capítulos, ele vai dar instruções. Então, como devemos ajudar as vítimas? Entre elas, ele pergunta assim, como as amigas podem ajudar a vítima de violência doméstica? Muito bem. Ele vai dizer o que pode e o que não pode ser feito, tá? Então, são dicas preciosas, tá? Orientações precisas que ele dá. Então, como ajudar, ele vai sempre falar assim, ó, ouça a vítima, seja digna de confiança, transmita calma para ela, eduque-se, que aí seria aquela parte da informação, saber orientar essa vítima, quem ela deve procurar, como ela deve fazer, encorajar a vítima a procurar ajuda, a denunciar. Depois, ajude a perceber que não é responsável pelo comportamento violento do marido. Mostrar para ela que Deus não concorda com esse sofrimento. Tá? Ela não é culpada pela situação que está acontecendo. Ajudar ela a mostrar para ela que ela é digna de amor, que ela é digna de ser amada. Porque, na maioria das vezes, essas mulheres, elas estão... A primeira coisa que além das marcas físicas, são as marcas emocionais. Então, a baixa autoestima desta mulher está destruída. Tá? Tranquilize as crianças, né? Ele dá essa dica também, tá? E ore com ela e por ela, certo? Então é muito importante, tem as dicas do que não fazer, que são extremamente importantes. Então é uma questão muito de você conhecer o problema para depois saber como agir. E outro, ele deixa muito claro que em primeiro lugar está a proteção da vítima e depois o aconselhamento. Tá? Muito bem. E no final ele vai fazer uma pergunta muito importante, qual que é o papel da igreja como um agente transformador? Então, ele pergunta como que a minha comunidade de fé pode ajudar essas vítimas, né? Existem várias maneiras. E mais uma vez ele vai estar fazendo a referência à informação. O corpo de Cristo está ali envolvido, né, sabendo quais são os serviços essenciais que estão à disponibilidade desta mulher, divulgar abrigos, divulgar hospitais, serviços de emergência, serviços judiciais, amparo judicial, amparo social, onde que ela encontra, ter uma equipe que possa conduzir essas vítimas nesse momento de socorro, de emergência, né? Ele lembra, inclusive, que existe em algumas igrejas, aqui ele vai dar alguns exemplos, mas que existe, por exemplo, um grupo, né, de pastores que tem o Ministério do Aconselhamento e tem a sua equipe, com todos esses profissionais que sabem direcionar e o que fazer nessa hora. Tá? Então isso é muito importante. Depois ele também ele deixa bem específico que o trabalho precisa do envolvimento da igreja, certo? Certo. E sempre mostrando, né, o cuidado com a vítima e mostrando ao abusador que ele é responsável pelos seus atos e que ele vai pagar, vai ser responsável por todos os atos que ele cometeu contra a vítima. Tá? Então tem esse trabalho de aconselhamento com o abusador, mas sempre deixando ciente a ele de que ele é responsável por esse ato. Tá? Então é muito bem explicado. Inclusive eu vou ler algumas perguntas. Ele faz assim, ó. Estar preparado para se envolver, né? O que a minha igreja pode fazer?
Então, o envolvimento. Estabelecer uma rede de apoio referencial para ajudar a ambos, a vítima e o abusador, e manter a responsabilidade do abusador. Então, esse livro, ele é extremamente assim, didático, ele nos orienta de forma muito precisa. Então, o autor deixa muito claro que sim, a violência no lar é crime, precisa ser combatida sim. E antes que a violência ocorra, a gente está falando de casamentos, né? Então, a gente está falando de relacionamentos. É importante ter um trabalho na igreja também de relacionamentos saudáveis. Então, explicar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, o que é um casamento saudável, né? Isso começa na preparação, né? Cursos de noivos, palestra para adolescentes sobre a família. E tem aqui um capítulo que ele vai falar a respeito disso, que é no capítulo 8, tá? Então, ele vai nos trazer este gráfico, né? Acho que é um gráfico. Então, aqui tem várias ações que envolvem o casal. Então, o casal, por exemplo, cooperação econômica, compromisso emocional, respeito à propriedade, educar as crianças emocionalmente saudável. Então, são dicas de um relacionamento saudável que este jovem casal aprende antes do casamento. Então, é uma introdução sobre o que é uma vida em família, tá? Então, o autor vai fazer essas observações, né? Dar essas orientações para todas as pessoas, principalmente o corpo de Cristo, né? Porque aqui a gente tem bastante testemunhos de membros da igreja. Portanto, fica a dica. Homens Violentos e as Mulheres que Usamos, do autor Paul Hagstrom, um super livro, tá? Não deixe de ler e até o próximo vídeo.